Chegou a hora de fazer o fechamento do Mercadão Alternativo de 2020. Foi um mercadão realmente agitado, com grandes contratações. E aí vou apresentar aqui primeiro os destaques de fevereiro, que a gente ainda não comentou. Vou também listar os grandes destaques de toda a temporada, apresentar alguns rankings e também um levantamento de quais times contrataram, fizeram mais contratações alternativas. Vamos lá, depois da vinheta. Começaremos então pelos destaques de fevereiro. Vale lembrar que a gente já fez 3 partes antes, apresentando os destaques de antes de dezembro, de janeiro. Os links estão aqui na descrição. Realmente rolaram várias contratações de destaque, então entre aí, dá uma conferida. Tem também a nossa página no nosso site. Lá sim a gente reúne mais de 300 nomes, várias contratações muito divertidas. Você pode conferir, ver quais são os jogadores relacionados ao seu time, fazer pesquisas, enfim, dá uma olhada lá no nosso site também. Primeiro quero falar para vocês qual é a melhor forma de acompanhar todas as contratações do mercado da bola. É com o aplicativo OneFootball. Tem o link aí embaixo para você entrar e baixar o aplicativo. Aí lá você vai selecionar o clube que você quer acompanhar com mais frequência, mas lá tem todas as notícias. Tem também uma aba que atualiza frequentemente para mostrar quais são as contratações mais recentes no mundo inteiro. Você pode ver as contratações nacionais, internacionais, enfim, conheça todo o aplicativo do OneFootball, todas as funções, pois é o aplicativo de futebol mais baixado no mundo inteiro, está presente em vários países, então realmente tem grandes funções que você vai adorar. Betinho, ex-Palmeiras, no Altos do Piauí. Eu, na minha condição de palmeirense, posso dizer que o Betinho foi um dos piores jogadores da história recente do Palmeiras, né? Ele jogou em 2012 e acabou ganhando aí um status de ídolo ou de muito querido pela torcida por causa de um gol decisivo na final da Copa do Brasil, quando o Palmeiras foi campeão, aquele jogo contra o Coritiba, né? Mas é claro que faltava muita técnica para o Betinho, depois ele passou por times menores, Santa Cruz, Paysandu, chegou a virar a atração de um campeonato de várzea em Recife e agora chega aí para jogar num clube que está em ascensão, né? O Altos tem feito boas campanhas no estadual, chegou em 4 finais seguidas e até ido bem na Série D também, chegando no mata-mata, passando de fases no mata-mata da última divisão brasileira. Christian, ex-Corinthians, no Juventus. Pouca gente lembra, mas o Christian foi formado no Paulista de Jundiaí, na melhor fase do Paulista de Jundiaí, em 2003 até 2005. O Christian surgiu por ali, depois foi para o Flamengo, foi para o Corinthians, criou uma identificação maior no Corinthians, é lembrado até por aquela provocação num jogo contra o São Paulo, que ele fez um gesto polêmico, né? Algo assim. E aí depois ele foi para a Turquia, foi jogar no Fenerbahçe, teve boas atuações por lá, mas quando voltou ao Brasil já não foi tão bem, jogou no Corinthians, mas não participou muito, jogou no Grêmio também muito pouco, mas ainda acrescentou 2 grandes títulos no currículo, né? No Corinthians foi campeão brasileiro e no Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017. Agora chega aí para jogar agora no Juventus, clube que está na Série A2 no Campeonato Paulista, na 2ª divisão e fazendo uma campanha irregular por enquanto. Felipe, ex-Corinthians, no Botafogo da Paraíba. O goleiro Felipe se destacou inicialmente no Bragantino, depois foi para o Corinthians, jogou também no Flamengo e teve passagens vitoriosas pelos clubes de maior torcida do Brasil, né? Ganhou Copa do Brasil nos 2 clubes, ganhou estadual, ganhou a Série B pelo Corinthians, então realmente foi uma carreira com um grande currículo, né? Depois ele passou por times menores, né? Caiu de produção, recentemente jogou no futebol da Hungria e agora vai para o Botafogo da Paraíba, time que está na Série C e vai jogar junto com outro veterano que foi também grande campeão do futebol brasileiro, o Léo Moura, tá lá no Botafogo da Paraíba também. Gum, ex-Fluminense no CRB. Esse é um jogador marcado principalmente pela grande carreira que fez no Fluminense, né? Foram 10 temporadas no Fluminense, mas ele surgiu no Marília e teve até uma passagem pelo Internacional. Pouca gente deve lembrar, mas ele jogou lá no Internacional por pouco tempo. Aí depois dessa grande passagem pelo Fluminense, que ele foi bicampeão brasileiro, ele jogou em 2019 pela Chapecoense,
foi rebaixado, né, com o clube em 2019 e agora chega para disputar então aí a Série B e várias outras competições, um calendário cheio pelo CRB. João Paulo, ex-São Paulo, no Oeste. Esse é um jogador que brilhou na Copa São Paulo, mas depois teve pouco destaque no São Paulo. Ele realmente chamou a atenção por causa de uma entrevista que ele deu. Foi bem curiosa, dá uma olhada aí, uma entrevista bem estranha. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. E agora, no Oeste, ele se enrolou mais uma vez em uma entrevista porque não soube explicar exatamente o que aconteceu em um golaço que ele marcou. E acho que o gol foi uma como eu posso dizer? Foi não sei o que foi. Foi uma obra de arte, né? Porque estava muito feliz de estar podendo jogar de novo depois de 8 meses sem jogar. Até a gravação desse vídeo, o João Paulo está com 2 gols em 8 jogos pelo Oeste e o Oeste está bem mal no Campeonato Paulista, lutando contra o rebaixamento, em má fase, grandes chances de cair para a segunda divisão. Kelvin, ex-Vasco, no Avaí. Esse surgiu como uma grande promessa no Paraná, depois passou pelo Porto, chegou a ficar 6 anos lá, com alguns poucos bons momentos, chegou a jogar no time B do Porto, e aí quando voltou ao Brasil passou por grandes times, jogou no Palmeiras, no São Paulo, no Vasco, no Fluminense, no Curitiba, e aí teve ali problemas com lesões, nem sempre foi um jogador muito produtivo, era um jogador que saía bem do banco de reservas, e aí conseguia fazer alguma fumaça ali, né? Mas realmente não se firmou tanto, né? Agora chega no Avaí, vai encontrar outros jogadores famosos que apareceram no mercadão alternativo, como o Valdívia, o Rildo, o Adrian, e vai tentar tirar o Avaí de uma má fase, né? Porque o time realmente começou muito mal, com troca de técnico, né? O Avaí apostou num técnico português e demitiu rapidamente esse técnico, foi eliminado, enfim. O Avaí está num momento complicado, vamos ver se o Kelvin consegue ajudar o time. Madison, ex-Vasco, no São Caetano. Sim, é aquele Madison que surgiu no Vasco em 2006, depois teve uma passagem marcante também pelo Santos em 2010, né? Aquele time do Ganso e do Neymar, ele estava lá, era parça do Neymar, das zoeiras, das brincadeiras, e aí também na época ficou muito marcado por uma tatuagem que ele tinha no braço, escrito Madison o Foda. Ele até explicou depois que ia fazer a tatuagem, na verdade, com Madison o Fera, porque tinha um funk que falava que ele era o fera do Vascão, mas aí na hora ele resolveu colocar o Foda e ficou lá no braço, uma tatuagem bem inusitada. Ele passou muito tempo jogando no Catar, recentemente voltou para jogar no Fortaleza, passou pelo CSA também e agora voltou para o São Caetano, chegou lá junto com o Domingos, o zagueiro Domingos, ex-Santos também, e aí está disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista, num começo também irregular do São Caetano. Márcio Araújo, ex-Flamengo, no CSA. Esse é um volante que tem uma história curiosa, né? Uma carreira cheia de altos e baixos. É um jogador que começou sendo superestimado, eu diria, no Atlético Mineiro e no Palmeiras. Era considerado um titular absoluto, sem nunca ter muito futebol para isso. Acabou indo para o Flamengo e lá chegou a ser até perseguido, né? A torcida criticava muito ele, até de certa forma exagerada. Recentemente ele foi para a Chapecoense, jogou lá em 2018, 2019, caiu com o time no ano passado e agora com 35 anos chega para dar um toque de experiência a mais no clube, no CSA, que já tem outros veteranos como Bruno Grassi, Rodrigo Pimpão, Diego Renan, enfim, ele vai participar aí desse elenco, vamos ver o que ainda pode render o Márcio Araújo. Nilson, ex-Santos, na Inter de Limeira. Esse atacante foi revelado no Vasco, depois rodou por alguns clubes menores e foi contratado pelo Santos, onde ficou lembrado por um lance muito específico. Na final da Copa do Brasil de 2015, ele perdeu um gol de uma forma absurda, uma chance legítima de gol, ele acabou perdendo e o Santos perdeu no jogo de volta, perdeu o título da Copa do Brasil para o Palmeiras, então ficou muito marcado por isso. Depois começou a rodar aí por outros clubes, chegou a jogar no Japão, na Bolívia, mas desde então ele passou por 7 clubes e fez 6 gols.
agora chega aí na Inter de Limeira, que está tentando se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista. Soares, ex-Fluminense, no Lagarto. O Soares surgiu muito bem no Figueirense de 2006, né? Um time bem marcante ali que jogou muita bola, o Figueirense, e aí depois o Soares rodou por alguns times grandes, jogou no Fluminense, no Grêmio, no Cruzeiro, no Vitória e recentemente estava num time da Tailândia, agora voltou ao Brasil e foi já rebaixado. Ele participou de poucas partidas do rebaixamento do Lagarto no Campeonato Sergipano. O Lagarto aí que é um time apoiado pelo Diego Costa, que nasceu lá na cidade de Lagarto, né? E agora o time infelizmente foi rebaixado para a segunda divisão. Agora quero só aproveitar para fazer uma correção. No vídeo anterior do Mercadão Alternativo, parte 3, a gente disse que o William Magrão tinha ido para o São Bernardo. Ele chegou a ser anunciado realmente por alguns veículos de imprensa, mas na verdade ele foi para a Portuguesa, o clube anunciou oficialmente. Então, na verdade, o William Magrão, ex-Grêmio, foi para a Portuguesa. Agora um momento de agradecimento. Queremos agradecer muito ao Marcelo de Sena, que foi um grande colaborador para a gente atualizar a lista do Mercadão Alternativo, reunir as contratações de cada mês que acabaram vindo para os destaques do nosso YouTube. E aí pedimos para ele fazer um balanço das contratações mais alternativas, mais legais, que ele considerou desde o começo do Mercadão. A lista dele é bastante curiosa, dá uma olhada. Tem Roger Gaúcho na Portuguesa, Apodi na Ponte Preta, Thales Lira no Paraná Clube, Mazola no Juventus, Marcelo Pitol no Caxias do Sul, Domingos e Madison no São Caetano, né, como foi citado, Marquinhos, ex-Palmeiras, no Bahia de Feira, o Didira foi para o Santa Cruz, Marcelo Matos no Dom Bosco do Mato Grosso, Gustavo Mosquito no Paraná, Reinaldo Alagoano no Asa e o Camilo no Mirassol. E aí ele citou também, destacou também o Soares no Lagarto. Agora, a última divisão preparou também o seu ranking de destaques, grandes destaques do Mercadão Alternativo desde o começo, né? Desde lá de dezembro, quando a gente começou a montar essa lista. As grandes surpresas, puxando mais pelo lado surpreendente das contratações. A gente coloca aí como destaques o Michael Leite, que foi para o Amazonas, o Fernando Henrique, goleiro, que foi para o Santo André, Valdívia, o meia brasileiro, né, não o chileno, que foi para o Avaí, o Rodrigo Pimpão está no CSA, o Zé Love está no Brasiliense, o Léo Moura foi para o Botafogo da Paraíba, o Souza, grande Souza em São Paulo, está no Muricy de Alagoas, o Marinho, zagueiro veterano, ex-Corinthians, foi para o Atlético de Roraima, o William Batoré, o atacante ex-Santos, foi para o Rio Branco do Paraná, e o Regis, lateral, foi para o Juventus de Santa Catarina, mas não aproveitou a oportunidade, mais uma oportunidade que ele recebeu, teve problemas de indisciplina mais uma vez e já saiu do clube. E agora, como de costume, fizemos um levantamento de quais foram os clubes que fizeram mais contratações alternativas. Dessa vez o CSA liderou, fez 9 contratações alternativas, ou seja, 9 contratações de jogadores famosos que já atuaram em clubes de grande mídia, mas agora estão nas divisões de acesso. O CSA recentemente caiu, né? Estava na Série A ano passado, caiu para a Série B, quis fazer uma grande reformulação, então contratou aí vários jogadores veteranos, experientes, como o já citado Márcio Araújo, também o Rodrigo Pimpão, o Diego Renan, o Drogbinha, que já está de saída do clube, inclusive, o Alano, o Bruno Grassi, o Bruno José, ex-Inter, o Iago, ex-Atlético Mineiro, e o Rafael Bilu, ex-Corinthians. E apesar de todas essas contratações, o clube ainda fez outras, mais de 10 contratações, além dessas, mais de 10 contratações, e apesar de tudo isso, o clube tem feito uma temporada muito ruim. O CSA foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil contra o Vitória Capixaba, também começou muito mal, foi muito mal na Copa do Nordeste, já está eliminado. Inclusive teve um clássico contra o CRB, já o time só empatou, e aí está razoavelmente bem apenas
no estadual, na primeira fase do estadual, está começando e o time está se recuperando. Teve uma troca de técnico, o Maurício Barbieri, que começou muito mal no clube, agora entrou o Eduardo Batista para tentar recuperar. Na segunda posição dos clubes que mais fizeram contratações alternativas está o Avaí, com 8, né? Durante aí todo esse vídeo eu já citei várias contratações do Avaí, e também na terceira posição ficaram Água Santa e Santo André com 7 contratações alternativas. Tem vários outros times com 6 contratações, você pode dar uma olhada lá na lista do nosso site, dá para selecionar por clube exatamente quais foram essas contratações, então você pode olhar lá, confere que aí você vai ver realmente todos os nomes para conferir. Agora deixa uma pergunta para você, amigo alternativo. Qual foi a contratação alternativa mais surpreendente na sua opinião? Deixa aí nos comentários qual foi realmente a contratação que mais chamou a sua atenção entre todas essas listadas no Mercadão Alternativo. Além disso, fica sempre o convite para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, acessar nosso site, nossas redes sociais, também dar o like nesse vídeo aqui, é sempre muito importante para a gente. Dá o like para a gente saber que vocês gostam do Mercadão Alternativo, que em breve deve voltar. A gente sempre está de olho nas contratações do meio do ano, nas contratações internacionais também. Então é isso, até a próxima!